Bem, gente, vamos começar falando sobre os componentes do computador. Componentes externos, que é a tela, a caixinha, o mouse, o teclado, o gabinete. O gabinete é onde ficam encontrados todos os componentes do micro. É a estrutura a qual estão montados todos os componentes do computador, como a fonte, a placa-mãe, o HD, o processador, o leitor de DVD, entre outros. Componentes internos. Placa-mãe, onde são acoplados todos os componentes do computador. Ou seja, é onde todos os componentes se encaixam. O processador, ele pode ser considerado o cérebro do computador, onde também ele é chamado de microprocessador ou CPU. É responsável por processar as informações do computador. A sequência e a velocidade do processador se chama clock. A memória, que tem a função de armazenar os dados. Existem diversos tipos de memória, memórias permanentes e memórias virtuais, cada uma com uma função definida. As memórias ROM e RAM. As memórias auxiliares, que são as memórias virtuais, e a memória cache. E as memórias secundárias, que são DVD, HD, disquetes. A memória RAM é memória de acessos aleatórios. É a mais importante. E ela é chamada de volátil. Também a fonte de alimentação, que é o módulo que fornece energia elétrica ao micro. O HD, ou disco rígido, é onde se instala o sistema operacional e onde é armazenado todos os arquivos. Nele se cria uma memória virtual quando necessário. Entre outros, como leitor de DVD, e placa de vídeo, placas de rede, entre outros. Microprocessadores. Lançado pela Intel em 1978, o 8086 tinha um desempenho 10 vezes melhor que seu antecessor, o 8080. Seus registradores tinham a largura de 16 bits. O barramento de dados passou de 8 para 16 e o barramento de endereço se tornou maior com 20 bits de largura, permitindo assim que fosse controlado mais de 1 milhão de bits de memória. A memória passou a ser tratada de maneira diferente, pois esse processador travava a mesma como se fosse dividida em até 16 segmentos contendo 64 kilobytes cada, e não permitia que nenhuma estrutura de dados ultrapassasse a barreira entre os segmentos. Placa-mãe ou motherboard. A placa-mãe é a placa mais importante de um computador, pois nela é onde fica o processador, as memórias e os circuitos de controle que ajudam em todos os processos.